Leyline levou Kesha e Freya ao redor de sua torre de mago. Kesha ouvia em tudo, enquanto Freya estava muito mais quieto, como se houvesse algo em sua mente. Vel. Júnior Leyline, retiro o que eu disse antes. Você não é apenas muito mais rico do que eu, você é muito mais rico do que o Sênior Lucian. Kesha disse satisfeito. Ela estava meio deitada no sofá da sala sem o menor cuidado com o mau funcionamento de seu guarda-roupa. Na minha opinião, até a Magus Tower de Lucian pode não ser tão luxuosa quanto a sua, Leyline. Temo que apenas um punhado em todo o continente central seja tão chique. Sênior! Não diga essas coisas. Leyline riu ironicamente quando ele ergueu os braços em sinal de derrota. Por que você está aqui hoje? Vendo seu mentor conversando com convidados, Snoopy serviu refrescos e rapidamente recuou, comportando-se como um garçom que havia sido cuidado com o maior cuidado. Estamos aqui para agradecer, Júnior, pelo seu cuidado na dimensão de bolso. Nós inicialmente planejamos compensar você com recursos, mas pela aparência, você não está com falta deles, então teremos que compensar você através de outros meios. Kesha lambeu os lábios. Que tal deixar-me fazer companhia por algumas noites? Qualquer posição funciona. 1. Vamos falar sobre isso outra hora. Leyline riu e mudou de assunto. HMPH. Você ainda é tão chata como sempre. Kesha balançou a cabeça, arrependida. No final de Freya, ela está aqui para pedir um favor seu, esperando fazer um negócio com você. Uma troca. Leyline teve suas dúvidas e instantaneamente lembrou o incidente anterior no salão de operações. Não esse tipo de comércio. É claro que, se Lord Leyline estiver disposto a vender sua semente, vou oferecer um preço alto. Freya riu com a mão sobre a boca. Ainda não tenho nenhum plano nessa área, disse Leyline com a expressão séria, percebendo que falar com essas mulheres era de fato muito cansativo. Como se tivesse medo de irritar Leyline e fazer com que o comércio caísse mais tarde, Freya era muito obediente e não ousava provocá-lo. Na verdade, estou oferecendo um preço alto por um determinado material que você possui. Qual material? Leyline levantou a guarda em uma fração de segundo. Cristais de linhagem. Freya respirou fundo e olhou para Leyline com expectativa. Oh, isso! Um olhar de compreensão brilhou nos olhos de Leyline. Os cristais de linhagem tinham o potencial de fortalecer as linhagens e até tinham o poderoso efeito de purificá-los. Embora não tivessem muito efeito sobre Leyline, um feiticeiro cuja linhagem já estava purificada até o limite, era um tesouro inestimável para Freya, cuja linhagem familiar mostrava sinais de degradação. Mas, como você sabia sobre eles? Embora a pergunta fosse feita a Freya, os olhos de Leyline estavam fixos em Kesha. Sob o olhar de Leyline, Kesha não pôde deixar de se sentir desconfortável, antes de se sentar e dizer arrogantemente, isso mesmo. Eu disse a ela. Você ainda tem cristais de sangue remanescentes do tempo em que realizou a troca com o mentor, certo? Você não tem família, então você não precisa deles com urgência. Por outro lado, Freya é uma boa amiga minha, e o preço que ela está disposta a pagar definitivamente satisfará você. Leyline acariciou seu queixo. O que ele distribuiu na escala negra anteriormente era apenas uma parte de suas posses. Ele ainda tinha um esconderijo secreto de algumas peças em seu anel espacial. Claro, isso foi feito de propósito para Gilbert ver. Caso contrário, até mesmo um ser humano normal suspeitaria de um aluno tão generoso. Não havia como Duque Gilbert acreditar que ele fosse sem um traço de egoísmo, especialmente como um mago. Felizmente, tudo correu como Leyline esperava. Embora Gilbert soubesse que Leyline tinha um esconderijo em seu anel espacial, ele não insistiu no assunto e, em vez disso, estava mais seguro. O esconderijo secreto de Leyline não era tentador o bastante para Gilbert. Pelo que parece, Gilbert não se importava com isso, mas isso não significava que outros Varlocks de alto escalão não se importassem. Ele deve ter espalhado a notícia, ou então Kesha também não saberia. Cristais de linhagem. Eu ainda tenho um pedaço restante, mas você deve estar muito claro sobre o seu valor. Quanto você pode pagar por isso? Leyline murmurou, batendo o dedo na mesa ritmicamente, como se estivesse lutando com um pensamento.
Na verdade, ele já havia decidido vender todos os materiais que havia mostrado, ou então muitas pessoas ficariam de olho nesses itens. Desta vez, foi Kesha Freya, que estava perto dele. No futuro, porém, se pessoas mais loucas como Miranda ou Sênior Lucian aparecessem, o que ele deveria fazer? Freya e Kesha trocaram olhares de alegria. Enquanto eles estivessem dispostos a oferecer um preço, tudo seria resolvido. Suas famílias tinham fundos profundos e possuíam muito do que era atraente para Leylin. Como Freya fez preparativos especiais antes de vir, os itens devem ser ainda mais tentadores. Um conjunto das formações de magia Hidro e Crystal Phase que foram transmitidas pelas gerações de nossa família. Eles podem aumentar a taxa de sucesso ao comprimir sua força espiritual em 10%. A primeira frase de Freya fez os olhos de Leylin brilharem. As formações de feitiço de compressão herdadas por tais Varlocks de alto nível não podiam ser comparadas às mercadorias normais trocadas no salão de negociação do clã Ouroboros. Além disso, a outra parte também era um bruxo da serpente gigante de Kemoen, de modo que as formações de magia desenvolvidas seriam ainda mais apropriadas para os Varlocks da linha de sangue. Isso não é suficiente. Leylin manteve a cara séria. E isso? Freya empurrou uma caixa vermelha antes de Leylin. A caixa era pequena e tinha uma textura de madeira granulada, provavelmente feita de algum latido. Um loop de partículas de energia vermelhas de fogo surgiu na caixa, formando vários padrões de vedação. O que? Leylin franziu as sobrancelhas e soprou levemente na caixa. Asterisco Voxos. Asterisco poderosas, mais finas partículas de energia elemental da escuridão negras uniram, e o selo na caixa começou a se desintegrar, rasgando polegada a polegada. Tão forte quanto um magus da fase de cristal. Kesha suspirou admirada. A amplificação da sua torre de magus é realmente aterrorizante. Freya também ficou chocada. Ela tinha propositadamente deixado o selo na caixa como estava, com a intenção de testar as águas, mas parecia que as habilidades de Leylin em sua Magus Tower estavam muito além de suas expectativas. Na verdade, dentro dos limites de amplificação da torre do Magus, Leylin não só poderia mostrar força comparável a um Magus da fase de cristal, mas poderia até mesmo manipular as partículas de energia nas reservas reativas de energia positiva e negativa para repor o que havia sido esgotado. Seu poder mágico era infinito. Se algum mago da fase de cristal entrasse, eles desperdiçariam toda a sua força espiritual contra ele. Pode-se dizer que, dentro do alcance de sua própria Magus Tower, os únicos que tinham medo em Leylin eram os Morning Star Magi. Em resposta às exclamações feitas pelas duas mulheres, a expressão de Leylin não mudou, quando ele abriu a caixa. No fundo da caixa havia uma camada espessa de veludo branco macio e puro. E bem no centro do tecido de veludo havia uma pedra preciosa octogonal vermelha. Algumas runas de ouro intrincadas giravam em torno da joia, muito parecidas com girinos. Joia do Hall. Raridade, um dos 3 antigos itens maravilhosos. Tem a capacidade de aumentar consideravelmente a compressão da força espiritual de um Varlock da linhagem, e pode aumentar em 50% a taxa de sucesso de avanço para a fase hídrica. O AI-chip rapidamente transmitiu a informação correspondente ao cérebro de Leylin. Na verdade é a joia de Hall. Leylin foi incapaz de mascarar sua excitação. Esses materiais não foram perdidos desde os tempos antigos? Com essa pedra preciosa, juntamente com a formação de magia da hidrofase, sua força espiritual entraria naturalmente na hidrofase sem um gargalo quando tivesse força espiritual suficiente. Era óbvio quão importante este objeto seria para ele. Leylin deu uma olhada em sua condição que foi apresentada em sua consciência. Leylin Farlier. Rank 3 Varlock, fase de vapor. Linhagem, serpente gigante de Kemoen. Força, 23.6, agilidade, 20.1, vitalidade, 39.1, força espiritual, 251.7, poder mágico, 251, poder mágico sincronizado com força espiritual. A força espiritual mínima necessária para entrar na fase hidrológica é estimada em cerca de 300. Leylin lembrou as estatísticas que ele obteve de muitos experimentos simulados através do AI Lasca.
E com a espinha dorsal de Lamia, se eu artificialmente fortalecer minha linhagem, a taxa de aumento de minha força espiritual também não seria muito lenta, e eu posso alcançá-la em algumas décadas. Os dois obstáculos no progresso de um Magui seriam acumular força espiritual e romper o gargalo. Agora que o problema de um gargalo já havia sido resolvido por Freya, o que restava era acumular lentamente a força espiritual. Como isso não poderia ser motivo de alegria? Embora Leylin tentasse manter uma expressão séria, Freya conseguiu vislumbrar a felicidade que lhe cintilava no rosto. Parece que Sir Leylin gostou muito desse item. Ela sorriu docemente. Sim, a Jevels Hall é o suficiente para fazer qualquer magus da fase vapor ficar louca. Leylin assentiu. Se for apropriado perguntar, posso saber onde você o encontrou? A Jewel do Hall deveria ter sido extinta com a extinção do mar de pedras preciosas. Leylin afirmou suas dúvidas. O mar de pedras preciosas desapareceu há muito tempo, mas ainda existia nos tempos antigos. Freya sorriu em resposta. Desde que você encontre mais ruínas dos tempos antigos, ainda é possível encontrar essas pedras preciosas. Então esse era o objetivo da expedição anterior. Pensando sobre como eles voltaram com ferimentos graves anteriormente, e como até o segundo ancião foi forçado a agir, Leylin sentiu seu couro cabeludo ficar dormente, e a pedra até esquentou. Inicialmente eu queria dar a você sem nenhuma condição, mas... Freya expressou seu arrependimento, mas Leylin estava secretamente com medo. Felizmente, ele possuía algo que ela queria, ou então ele teria dificuldade em decidir se ele deveria aceitar a joia de Hall se ela realmente a tivesse enviado como presente. Uma vez que ele mordesse a isca, a outra parte tentaria com mais benefícios no futuro, colocando-o em uma armadilha até que ele se casasse voluntariamente com a família dela. Infelizmente, na história dos Reis Magos, muitos com habilidades inerentemente excelentes e chocantes, mas sem um background ou status, foram atraídos para se casarem com outras famílias dessa maneira. Embora ambas as partes ficassem satisfeitas no final, Leylin era diferente delas.